Queridos amigos, muito boa noite para todos. É um prazer recebê-los aqui, dentro da Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. E é um prazer a gente aproveitar esse friozinho para a gente estudar um pouquinho e aquecer os nossos corações. Então, como sempre, vamos nos preparar para o estudo. Eu estou vendo a senhora ali toda... hoje não está mole não, Trouxe do livro Fonte Viva, as páginas de Emmanuel. Vamos então abrir ao acaso e ver um pouco essa página para nos preparar para a nossa prece inicial. Então, tenhamos fé. Vou preparar-vos lugar. Jesus, em João, capítulo 14, versículo 2. Sabia o Mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão, com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Que página bonita. Vamos então, já envolvidos por essas vibrações, pensar em Jesus nesse momento. Meu querido amigo, robustece a nossa fé, robustece aquilo que acreditamos, que emanam de nossos lábios, mas ainda não encontram repouso dentro de nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a nos transformar a cada dia, buscando cada vez mais seguir as Tuas pegadas. E não importa os ventos do caminho, porquanto não nos desviarão da senda que conduz a Ti. Por isso te rogamos, querido Mestre, dá-nos força no caminhar, para podermos estar sempre contigo, buscando a Tua paz. Quanto a nós, imperfeitos que ainda trazemos tantos males dentro de nós te rogamos a indulgência para poder nos trazer ao Teu rebanho, para podermos estar contigo na Tua seara. Fica conosco, querido amigo, na noite de hoje. Ampara o nosso querido amigo Antônio Fonseca, para que possa ser o Teu intérprete aos nossos ouvidos, mas ao mesmo tempo aos nossos corações. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, Antônio, se ele não fugiu ali, agora que eu vi ele,
Tá monitorando aqui. Tá bom, Mauro. Obrigado. Boa noite, gente. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: influem os espíritos em nossas vidas? Aí os espíritos falam assim: muito mais do que interferir, são eles que vos dirigem. Aí o Mauro pegou o livro, abriu o acaso, e nós vamos falar um bocado do que o Mauro falou aqui da primeira passagem, da mensagem inicial. E nós vamos falar muito de Jesus, tá? Você falou assim: tomara que interfira, vou falar muito nele, então espero que ele realmente ajude. Bom, gente, o argumento do nosso estudo de hoje vem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do lado do capítulo 17, que é Sede Perfeitos, do item 10, que é o homem no mundo. Por isso que eu coloquei ali, né? Eu, tu, você, ele, nós no mundo. E a gente fica assim, mas que mundo o Antônio está falando? Porque, como falado na prece, como lido na mensagem inicial, o Deus tem muitas moradas, né? Então, de que moradas nós estamos falando? Eu trouxe não sei não. Para quem não conhece, esse é Saturno, planeta do Sistema Solar que tem vários anéis. Esse planeta é citado no livro Cartas de uma Morta, de Francisco Cândido Xavier, que é uma psicografia da Maria João de Deus quando desencarna. E tem uma passagem em que o mentor da Senhora Maria precisa exemplificar para ela um mundo mais evoluído do que o planeta que ela saiu, o nosso. E ela, em êxtase, tanto ela quanto o mentor se desdobram e imediatamente, chega em Saturno. E lá o curioso é que ela fica maravilhada com as construções, com o ambiente, e os habitantes, ela diz que são muito feios. Interessante que ela cita assim, né? Ela fala assim: extraordinariamente feios. E o mentor fala mais ou menos assim: olha, não se deixe levar pelas aparências. Eles são muitíssimos mais espiritualizados do que vocês da Terra. Inclusive, injustiça, todos esses problemas que nós temos aqui na Terra, em Saturno, os habitantes de lá não têm mais. É um planeta, sabidamente, por informações da doutrina espírita, que está num grau evolutivo maior do que o nosso planeta. O outro planeta que eu trago, para a gente ter ideia de que a evolução prossegue e por mais que nós não queiramos, ela acontece. Por isso que eu trouxe 2 exemplos. Júpiter é citado na Revista Espírita de 1860, outubro de 1860. Naquela época, Kardec fazia reuniões mediúnicas experimentais, diferentemente da reunião mediúnica que acontece hoje, que é de atendimento a espíritos sofredores. Então, ele reunia uma equipe, fazia uma evocação direcionada para determinados espíritos e conversava com esses espíritos sobre diversos temas. Especificamente neste mês de outubro, quem quiser pode inclusive pesquisar na internet, está lá em PDF, em português, né? Kardec pergunta sobre Júpiter, Saturno e Marte. E um médium, um espírito conhecedor da vida em Júpiter, traz a seguinte informação: Júpiter está na maior escala evolutiva do Sistema Solar. Então, se o Pai tem muitas moradas, Júpiter é a morada mais evoluída no nosso Sistema Solar. Os habitantes de lá gozam de plena felicidade. E a gente olha assim, mas eu não vejo. Tá bom, o plano material é diferente. Mas, da mesma forma
que a gente também não consegue ver determinadas coisas aqui na Terra a olho nu, nós também não conseguimos ver que há vida inteligente e muito melhor do que a nossa vida aqui. Mas a gente não vive nesses dois planetas ainda. Ou num planeta como esses dois planetas. Nós vivemos nessa bolinha azul, que eu pedi, inclusive, assim, ó, tira uma foto para mim de onde está o Brasil. Aí mandaram uma foto para mim do Brasil. Aí liguei lá para cima para a NASA. Ah, tá bom, só quer que tire uma foto? Ah, tá bom, olha, quando passar em cima da América Latina, eu tiro uma foto. Tiraram uma foto para mim. Brincadeira, tá, gente? Eu vou ler algumas coisas do nosso planeta. Não é para vocês ficarem tristes. É para a gente dimensionar o trabalho que a gente tem para fazer. Nós somos 8 bilhões de encarnados. Estimativa, tá, gente? Ninguém foi contar. Isso é uma estatística que a ONU tem. Enfim, hoje nós... Há quem diga até em alguns documentos, até que a gente extrapolou 8 bilhões e um pouquinho. 830 milhões passam fome. 830 milhões é um Brasil e uns Estados Unidos, quer dizer, habitantes, né? Um Brasil e uns Estados Unidos da América passando fome, toda a população. E aí entenda como fome não ter realmente o que comer ou a pessoa não sabe se vai ter o que comer. Passa fome de uma forma ou de outra. 28 países em algum conflito armado. Exposição de dezembro de 2022. Espero que nós tenhamos menos. Isso tudo ONU, tá, gente? 700 mil suicídios por ano. São 1.917 por dia. Organização Mundial de Saúde. 1.917 homicídios por dia. 73 milhões, 200 mil por dia de abortos induzidos. Induzidos, fora os que acontecem pela natureza. A segunda principal causa de morte em 2022 foram doenças transmissíveis. 13 milhões de mortos. Aí a gente fica assim, caramba, mas eu vivo aqui. Gente, a gente tem que dar graças a Deus por estarmos aqui. A todo segundo. Porque se nós não estivéssemos aqui com o desafio de resolver esses problemas, nós estaríamos 100% imersos no problema. Estar aqui, com certeza, é melhor do que estar na erraticidade, muitas das vezes sem oportunidade da gente, vou usar o termo se salvar, ou de evoluir. Porque por uma questão fluídica, quando a gente desencarna, a gente vai para um plano que é igual ao nosso. Fazendo alusão aqui aos times, estou com um companheiro aqui que adora um time preto e vermelho. Imagina que ele desencarna, ele só vai ficar no preto e vermelho, ele não vai ficar com vermelho e verde, porque o time dele é preto e vermelho. E o que acontece? E quem vai jogar contra quem? Quem vai ganhar, quem vai perder? É só um time, então ninguém ganha. Mas um com o outro. Então a gente tem que jogar, entendeu? Tem que viver. Eu vou falar muito sobre essa questão da convivência, de viver, de entender o outro. Da gente no mundo fazer um mundo melhor. Eu começo com essa mensagem. O mundo está assim provisoriamente. Algum dia o planeta Terra será citado num palestrante espírita em qualquer planeta, ou enfim, em qualquer filosofia que se aproxime da filosofia espírita, e vai dar um exemplo de que, olha, o planeta Terra é assim, é assado, os habitantes lá vivem numa paz, não brigam mais. Isso vai acontecer. Não tenho dúvida nenhuma. Porque a lei de progresso, ela vai atuar de uma forma ou de outra. O nosso planeta será um Júpiter no futuro. Nesse caminhar do que eu vim fazer nesse mundo, a humanidade faz 3 perguntas, que ela pode ser com esses R's e S's do português ou com outros, uma simbologia de alguma cultura. A gente sempre se preocupou. Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui?
A gente às vezes se perde assim, nessa coisa assim, o que eu estou fazendo aqui? É muito comum. Qual o meu propósito? Isso vem de tempos milenares até em tempos pré-históricos, porque os antropólogos, os arqueólogos encontraram instrumentos e dizem assim, olha, existe uma coisa aqui que ele está procurando saber a sua origem. E quem de uma forma ou de outra cobre essas perguntas são as religiões. Porque o materialismo ele não consegue preencher todas essas lacunas. Porque para o materialismo, da onde eu vim? Da barriga da minha mãe. Para onde eu vou? Para o túmulo. E aí? Só isso? Acabou? Qual é o meu propósito? Isso é uma grande interrogação. Qual o meu propósito deste planeta? Só que cada um de nós tem um propósito específico. Cada um de nós. E nós vamos ver como que isso acontece. Assim, caramba, mas cada um de nós tem um propósito? Cada um de nós tem um propósito. Existe uma vertente religiosa, quer dizer, na vertente religiosa, Kardec não poderia deixar de lado de explorar essas três perguntas. Obviamente, ele não perguntou de forma simplória, de onde eu vim? Kardec codificou a doutrina dos espíritos. Então, ele vai sempre se reportar à situação dos espíritos. E Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Vem da onde? De onde é que vêm os espíritos? Aí os espíritos responderam. Deus os cria como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, ou seja, os espíritos já tinham respondido isso para Kardec em outro momento. Né? A origem deles é um mistério. Dentro da doutrina espírita, respondemos a primeira pergunta. Da onde eu vim? Não sei. Ponto. Da onde veio o espírito Antônio? Não sei, eu tenho uma história. Todos nós temos uma história muito longa. Mas da onde eu vim? Qual foi o espírito bebezinho Antônio? Se é que se pode dizer isso, estou sendo didático, tá, gente? Senão daqui a pouco, ainda mais como está gravando, o Antônio falou que tem espírito bebê. Não existe, tá? Estou sendo didático, tá? Não sabe quem tem acesso a gente no nosso nível evolutivo, diz assim, ó, não sabemos. Eles não têm informação. E aí vem assim, é tão importante isso? Para que é importante saber de onde eu vim? Como que eu nasci? Se eu estou vivendo agora, o importante é agora. Fazer o agora. E, gente, a humanidade gasta bilhões de dólares procurando a nossa origem. Bilhões de dólares. Para quê? E olha só, eu vou mandar uma sonda para saber de onde é que veio essa molécula que deu a vida à Terra. Uma visão materialista. Como se toda uma sociedade, todo um planeta que sente, que chora, que ama, que tem raiva, enfim, fosse relegado a uma molécula. É muito pequeno para o tamanho que nós somos enquanto espírito. Então é importante o seguinte, espíritas, da onde eu vim? Não sei. Isso não é importante. Os materialistas falam assim, eu vou até dar alguns exemplos que vocês vão até... da onde eu vim? Já até falei, da barriga da minha mãe. Não é? Sei lá. Sou alienígena de Sírios. Tem umas pessoas que pensam assim, não sou desse mundo. É sim, é daqui. Não pode ter vindo até de outro planeta até inferior, mas superior só que Jesus, tá, gente? Só vou avisar isso para vocês. De planeta superior, só Jesus. Tá? Fui criado no ato da concepção. Não existia. No ato da concepção, Deus fez aquele ser ali. Só que não é tão simples assim. Essa é uma visão materialista. A segunda pergunta, para onde eu vou? Kardec também explorou essa pergunta, né? E aí a gente vai ter que ir lá na primeira classe dos espíritos, onde
Primeira classe, classe única, são os espíritos perfeitos. Aqueles espíritos que moram em Júpiter. Tá? Os espíritos que acompanham percorrem todos os graus da escala evolutiva, né? E se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição que é susceptível à criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, que é o quê? A nossa fase atual, um planeta de provas e expiações. Estamos sendo provados e naquilo que a gente faliu, a gente tem que expiar. Mal comparando o seguinte, se eu chutar essa cadeira aqui, ela vai sair do lugar. Eu tenho que botar ela no lugar. Isso é uma expiação. Eu tenho que botar ela no lugar. E qual é a minha prova? Andar sem chutar a cadeira. Simples, só isso. Eu esbarrei na lei de Deus, não cumpri a lei de Deus, perfeito. Eu tenho que corrigir aquilo e aprender a lei de Deus. E para isso eu tenho que ser provado. Porque senão de novo, eu vou chutar a cadeira. E eu vou ter que corrigir de novo, e de novo, e de novo. O bom disso, Deus fala o seguinte, Antônio, pode chutar a cadeira que você quiser, não tem problema. Mas você só vai sair daqui da frente quando você aprender a não chutar a cadeira. Só isso. Enquanto a gente não aprender a lei de Deus, nós vamos ser expostos até que nós aprendamos a lei. Simples. Ah, mas isso é ruim? Não, isso é da lei. Lei de progresso. Simples. E aí ele continua. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Para onde nós vamos? Não estando mais sujeitos em corpos perecíveis, vamos para o seio de Deus. O que é isso, Antônio? Lembro de quando a gente fala que o espírito perfeito, ele alça a felicidade? Na realidade, essa felicidade é a sensação que ele tem. Para onde que ele vai? Ele se aproxima do Criador. Daí a religião, o religare. Olha a função da religião, juntando o ser que pergunta de onde veio, para onde vai, dizendo o seguinte, olha, eu te ajudo a se ligar para ele. Em todas as religiões, de uma forma ou de outra, ela vai aproximar o indivíduo da deidade. Esse é o objetivo final. Para onde eu vou? Vou me alçar próximo ao Criador. Aí o que eu vou fazer lá? Você vai fazer o que vários espíritos superiores fazem, cuidar dos outros. Ah, Antônio, então quer dizer que o meu propósito é cuidar dos outros? Se você quer saber, é cuidar dos outros. Vai cuidar dos outros. E a gente já faz isso. Papai do céu foi bom a beça, criou a família, botou o pai, a mãe e o filho. Aí o pai e a mãe têm que cuidar do filho. Aí depois o pai e a mãe ficam velhos e o filho cuida da mãe. Olha só, é o tempo todo cuidando um do outro. Porque esse é o objetivo final. É assim. É só olhar a nossa vida no mundo. Olha o que nós estamos fazendo no mundo. Nós estamos cuidando uns dos outros. E quando a gente não cuida, a gente tem a fome, a gente tem a miséria, a gente tem as injustiças. O não cuidar gera todas aquelas situações que eu citei do nosso planeta. Porque a gente ainda precisa aprender a cuidar um dos outros. Dos mais sofredores, tá bom, mas a gente é uma família. Vamos cuidar dos nossos, está do lado ali. Basta cuidar um do outro, de quem está do lado. É quando diz assim, quem é o nosso próximo? O próximo é que está do lado. Se eu estiver aqui do lado da Angelina, errei, Gianina. Se eu estiver do lado da Gianina, eu tenho que cuidar dela, ou do filho dela. Mas é simples assim? Simples. Nós vamos ver mais à frente que Jesus simplifica as coisas de forma muito clara. A gente é que complica. A gente complica as coisas. Bom, e a última pergunta, qual é o meu propósito? Aí é que começa a dar o problema. Concorda comigo que para onde eu vou,
Da onde eu vim para onde eu vou é fácil. Não gera muito conflito. O problema é o durante. Da onde eu saio para onde eu vou. É o caminho. Como o Mauro falou na prece. É o caminhar. Eu nem combinei com ele, porque ele abriu o acaso. Para onde eu vou? Aliás, qual é o meu propósito? Aí a gente vai começar a perder um pouquinho mais de tempo. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem nada saber. Olha o que os espíritos falam para Kardec. A cada um deu determinada missão. Para cada um nesta sala, encarnado e desencarnado, tem uma missão. Zé, você vai fazer, Deus quando criou Zé, que a gente não sabe quando, onde, não sabe, você não sabe. Zé, você vai fazer isso. Oi? Nem vai contar. Você vai ser isso. Para quê? É como se você desse um impulso, você dá uma justificativa para aquele espírito seguir a evolução. Então, assim, o propósito ele é tão importante para a gente evoluir que Deus diz assim, olha, faz isso. Porque imagina o seguinte, Deus, bom e misericordioso, cria e fica aí. Peraí, Deus, tu me criou para quê? A pergunta, né? Um ser inteligente, né? Suprema inteligência, e cria e para nada. Claro que não é para nada. Aí você me pergunta assim, mas Antônio, qual é o meu propósito? Olhe para dentro de você. Nós vamos falar, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Vocês vão sair daqui com algumas dicas. Mas ó, é vocês que vão ter que descobrir. Porque Deus que deu, eu não sei. Né? Foi lá, Deus com vocês. Eu não sou Deus, não estava muito assim, não era muito afinizado com ele, então não sei. Né? Eu acho que eu sei qual é a minha, acho. A gente também acha e depois sabe que não é. Bom, e aí tem várias formas da gente levar esse caminhar, interpretar essa missão que Deus nos deu. Voltando, perdão. E qual é o nosso propósito? Chegar progressivamente à perfeição. Eu vou chegar à perfeição. Meu propósito é chegar à perfeição. Nasci não sei aonde, vim não sei de onde, para onde eu vou? Vou me juntar à deidade. E qual é o meu propósito? Ser perfeito. Uma vez sendo perfeito, aí o que eu vou fazer? Eu vou encontrar, observem o verbo, eu vou encontrar a felicidade. Encontrar, ou seja, ela existe em algum lugar. Ele existe. Eu não assim, eu vou criar, eu vou ter a minha felicidade. Não, eu vou encontrar, está lá, está ali. Eu chego ali, onde é que está a casa antiga? Está ali, encontro, está ali. Então a felicidade ela existe, só que a gente não conhece. A felicidade não é deste mundo. Então a gente não conhece o que é felicidade. A gente conhece momentos felizes, mas a felicidade a gente não conhece. E a gente só conhece a felicidade quando a gente chega neste ponto de perfeição. Até lá, ela é uma pálida ideia no nosso imaginário. Só isso, uma pálida ideia que a gente transforma essa pálida ideia em felicidade material. E aí é que a gente começa a escorregar. Bom, vamos seguindo. Existem várias respostas que a gente encontra pelo mundo afora aí. Para onde eu vim, para onde eu vou e qual o meu propósito. E essas respostas, muitas delas, elas são fáceis, simples. Só que tem um detalhe, tem um quê de armadilha naquilo ali. A gente se deixa levar por determinadas, como é que eu vou dizer, vantagens superficiais e cai no abismo. Não sei se vocês observaram, eu trouxe na imagem, aqui no final, as pessoas, vêm aqui e cai rapidinho. Olha que a maioria, essa é a população hoje. O nosso mundo hoje, ele está envolto em eu quero o caminho mais fácil. Aí vem Jesus, lembrando que eu falo muito de Jesus, diz assim, cuidado com a porta larga. Segue pela porta estreita. Só que a porta estreita,
ela é complexa. E olha o percurso que eu tenho que fazer. Olha, eu tenho que aprender coisas. E olha a quantidade de espíritos que seguem por esse caminho que tortuoso. E fala assim, mas Antônio, o caminho é tortuoso. Não é tortuoso. Observe que aquilo ali é uma montanha. E qual é a forma mais fácil de você subir uma montanha? É assim, ó. Não, você vai subindo assim, né? Você vai subir, ainda mais aqui em Teresópolis, tem muita ladeira, né? A não ser aquelas pessoas que são assim, mais fortes, né? Coisa e tal. Eu não, eu tenho que subir, vou subindo assim, ó. Vou devagarinho. Vou no meu ritmo. Eu vou de acordo com o que o meu corpo permite. A evolução é a mesma coisa. A gente vai evoluindo no mundo de acordo com o que o nosso espírito permite. A gente vai subindo. Mas são poucas pessoas. Sem ser ufanista, sem querer trazer muita brasa para a sardinha da doutrina espírita, mas é fato. O Espiritismo explicou o seguinte, gente, olha só, tem esse caminho aqui, você até pode ir, tem um chamado livre-arbítrio. Só tem um detalhe, pode dar errado, vem por aqui. Aqui é difícil, mas é certo. Não tem armadilhas. Você não vai cair num abismo, de repente te falta chão. E aí você vai ver por que a gente tem 830 milhões de famintos, não sei quantas pessoas, enfim, em estado de sofrimento. Porque as pessoas escolhem esse caminho aqui. E aí, nesse processo, eu copiei Kardec, né? Kardec cria modelos, né, para a gente entender a doutrina, né? Aí eu trouxe 3 modelos de formas de evoluir. A primeira é essa aqui, ó. É o relaxadão. Encarnei, tô bem. Qual o propósito? Qual o meu propósito? Não sei. Tô ali, beleza. Tem. Então você fecha assim milhões de pessoas. Eu tô bem, aqui, tranquilo. Mas vem cá, e aí? Tu não vai encarar uma montanhazinha, não? Não, eu tô aqui nessa fila com um monte de gente aqui, eu vou para ali, ó, rapidinho. Mas tu não tem nenhum esforço, não? Não, deixa assim, tá tranquilo. Só que tem um detalhe, ele tem a lei do progresso assim, tem na cabeça dele. Ele vai ficar relaxadão até a hora que a lei de Deus disser assim, não mais além. Ele vai sair dessa cadeira aí. Mesmo que assim, de repente a maré sobe, entendeu? Dá-lhe um caixotão, ele vai sair dali. Porque é assim que a vida faz com a gente. A gente está muito relaxado, daqui a pouco aquilo, vem um negócio e muda a nossa vida, assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Porque lembra de Deus. Meu Deus, o que tu fez? Nada. Ou menos do que você deveria ter feito. Agora, tem o outro lado da moeda também. Tem algumas pessoas que são assim, tá, gente? É o workaholic espiritual. Cristo em 100 anos. Essa encarnação, eu vou fazer, não é para dizer não, vou fazer 500 quentinhas todo dia, vou distribuir 500 quentinhas, vou fazer isso, vou fazer uma palestra toda semana, eu vou... Beleza, mas a família está em casa, tá? Tem mulher, tem filho, tem mãe, mas e aí? Como é que tá? Vou no centro de domingo a domingo, fico aqui 12 horas por dia, chego em casa, durmo, tá bom. E as pessoas que eu tenho que cuidar? Lembra do cuidar? Eu tenho que cuidar. Ah, mas ele está cuidando aqui, tá bom. E do próximo, que está do lado dele? Fecha essa equação. Então, há de se ter um meio termo. Ajudar é importante, mas lembra o seguinte, quem é o meu próximo? A quem eu estou próximo? Obviamente, como o Buda falava, tudo tem um meio termo, né? Vive, gente. Vive. Trabalha. Aprende. Ajuda. Ama. Da forma que puder e da forma que souber. Só isso. Se nós fizermos isso aqui, sem... Eu quero trabalhar 26 horas por dia. Vai dar errado, gente. Eu quero viver intensamente. É muito comum, né? Assim, não, porque eu quero viver intensamente. Aí entra para onde? Para as drogas. Porque eu quero viver. É muito comum isso. Porque eu quero viver. O que é viver? Estragar a saúde, estragar a família.
Porque eu estou aprendendo. Eu fiz um pós-doc, não sei o que lá, fiz isso, fiz aquilo. Vem cá, e o que você está fazendo? O que você está produzindo? Não, eu estou com 65 anos, já estou na minha 12ª faculdade. Tá bom, e vem cá, trabalhou o quê? O que você... Obviamente eu estou exagerando para a gente perceber que tudo que é demais é ruim. Tudo que é de menos também. Existe um meio termo. Tá? Eu vou ajudando, olha ali, eu vou ajudando, mas vou ficar 24 horas por dia na casa espírita, vou fazer 24 horas por dia quentinha, distribuir, não dá. Enfim, eu tenho uma vida. Você quer ver uma coisa? Lei de sociedade. Eu não quero cometer nenhum deslize. Agora eu pego uma roupa qualquer, vou para uma floresta dessa da vida aí, não vou me relacionar com mais ninguém. Qual é o risco que eu vou ter, de repente, de magoar o Jonildo? Nenhuma. De magoar a Márcia, a Rosane? Não vou me relacionar com eles. Aí você fala assim, desencarnei, não fiz mal a ninguém. Meu filho, você não viveu em sociedade, você não se relacionou com as pessoas, sinto muito. Infringiu uma lei de Deus. Então você vai ter que se relacionar com as pessoas. Então assim, não adianta a gente querer fugir. Que é o exagero, né? Não vou me afastar de todo mundo, não vou correr risco nenhum. Vai dar ruim, vai cair no abismo. Então a gente tem que saber lidar com isso. Vamos caminhar um pouquinho mais? Vou citar especificamente lá da onde eu tirei. Esse capítulo do Sede Perfeitos, ele tem vários... Esse capítulo tem vários textos de espíritos que explicam para a gente as regras do bem viver. E aí esse espírito ele fala o seguinte, gente, olha só. Não imagineis que para ficar perto da gente dos espíritos superiores, assim, se cubram de cinzas e se ciliar, né? Que você se... Não. Viva o mundo segundo a necessidade da humanidade. É aquele primeiro slide que eu falei. Viva no mundo. Nós estamos no mundo. Agora, observa na leitura ali que o Espírito fala o seguinte, olha só, viver no mundo, mas não prejudica os outros. Não prejudica os outros. Quando ele fala o seguinte, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender ou fazer-se vele o semblante do que vos amam e dirigem. Viva a vida, mas sempre observando a lei de Deus. Sempre. O fato da gente levar a vida vivendo, trabalhando, ajudando, amando, não nos dá o direito de atrapalhar esse processo dos outros. A gente tem que respeitar os outros. E nós vamos falar um pouquinho aqui de respeitar os outros, que faz parte do nosso processo evolutivo. Por isso é que nós estamos aqui. Vamos seguir mais um pouquinho. Jesus. Eu trouxe duas passagens de Jesus, assim, como ele é modelo e guia, e como está lá no francês, né, no Vide Jesus, na pergunta assim, qual é o ser mais evoluído da Terra? Aí os espíritos respondem, Vide Jesus. Veja Jesus, né, melhor dizendo, veja Jesus. Observa que Jesus, na mensagem dele, ele fala o seguinte, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Estou subindo a montanha, estou cansado. Jesus, me dá uma mão. Estou sobrecarregando, estou levando alguém. Estou ajudando alguém a subir junto comigo. Às vezes a pessoa não consegue vir comigo. Estou arrastando a pessoa. Eu vos aliviarei. Olha que a mensagem de Jesus não é nem para você ficar relaxadão e nem para você ser um workaholic espiritual. Siga a sua vida. Mais ainda, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não falou que o meu jugo é opressor, tem que fazer, você vai ter, você não vai chutar mais essa cadeira aqui de forma nenhuma, porque senão eu vou fazer isso com você. Ele não falou isso.
Ele também não disse o seguinte, olha, tem um peso nas tuas costas, você vai ter que fazer isso em 3 encarnações. Jesus não falou isso, gente. É que a gente lê o Evangelho e traz para a gente uma obrigação ou uma interpretação que não está escrita ali. Ou a gente, por uma deficiência evolutiva nossa, a gente diz assim, eu não consigo fazer, eu não faço nada, nem me esforço, ou eu exagero. E aí eu caio na armadilha nas 2 situações. O nosso modelo e guia não pediu sacrifício desnecessário. Ele pediu sacrifício. Perfeito, tem que fazer, porque senão eu vou ser o relaxadão. Eu tenho que sair da inércia a qual eu me encontro, vai gerar um certo desconforto, mas eu tenho que encarar isso. É muito comum, quando a gente lê as obras espíritas, observar o termo vicissitudes. Eu confesso para vocês, quando eu comecei a ler, falei assim, por vicissitude, assim, será que eu vou ter que passar por vício? É meio que um false friend, que tem na língua inglesa, tem algumas palavras que é chamado false friend, quer dizer, falso amigo, né? Aí tem um tal do push. No nosso, push é para puxar, né? Nada, puxar é empurrar. Tem até alguns vídeos, né? Puxa, o cara vai dar com o rosto na porta, né? E ele pensa que puxar é puxar, não é? É o contrário. Vicissitude são as transformações e as mudanças pelas quais nós temos que passar. Se a gente não muda, se a gente não aceita as mudanças, é muito mais difícil evoluir. Lembra que eu comentei, se nós estivéssemos desencarnados, nós ficaríamos num plano onde seríamos todos iguais? Cada um na sua esfera evolutiva. Quando a gente encarna, a gente se relaciona um com o outro, a gente aprende um com o outro. E nesse processo eu tenho que alterar, eu tenho que aceitar mudanças, alterações. Sinto muito dizer, quem não gosta de mudança tem dificuldade de evolução. Porque é através da mudança, da aceitação do novo, do desafio, que a gente evolui. Então a vicissitude não é assim, a vicissitude é uma coisa ruim. Não. O fato da gente não aceitar ou não lidar bem com essas vicissitudes é que gera dor e gera sofrimento. É quando Jesus diz para a gente assim, seja resignado. Seja resignado. Tem uma mudança? Obviamente aqui, não estou falando ninguém para dar uma martelada no dedo assim, tá vendo? Eu fiquei com dor, mudei. Não é isso, gente. Mas a própria vida ensina a gente. Siga os caminhos. Você vai ver assim, poxa, eu encontrei um amigo. Não, mas eu não quero ter amigo. Por que você não quer ter um amigo? Não, porque eu não gosto de lidar com ele. Gente, se a vida botou um amigo no teu lugar, tem algum motivo. Se no final das contas é até mesmo um inimigo do passado que nessa vida assim, poxa, legal, zeramos, vamos ver amigo agora? Isso acontece demais, gente. Inclusive dentro da própria família. Mas se a gente não aceita, há casos inúmeros de pais que não aceitam filhos e filhos que não aceitam pais. Porque na hora de fazer a mudança, na hora de passar pelo portal, ele não aceita. Aceita, gente. Aceita isso que é mais fácil. Eu trouxe esse exemplo aqui da escada evolutiva. Não tem a escala evolutiva, eu trouxe a escada evolutiva. Evoluir, a gente imagina o seguinte, Deus criou a gente, espírito simples, puro e ignorante. Nós estamos aqui embaixo, vou vir para cá, eu não posso sair do foco. Nós estamos aqui no início, ó. A gente vai subindo, ó, devagarinho. Repara que tem um lugar que tu descansa. Calma, o jugo é suave, o fardo é leve, o jugo é suave, tá? Não precisa subir de rapel aqui. Em que pese tem gente que quer. Aí é o workaholic espiritual. Não!
Pô, vou subir aqui, sei lá, 1000 degraus. Não, eu vou botar uns pinos aqui e vou subir isso aqui de rapel. Beleza. Aí, cai. Ou então, do ponto de vista de evolução, de conhecimento, não passa pelos relacionamentos que passou por aqui nessa escada. Quantas pessoas a gente vai se relacionando ao longo dessa subida? Quantas pessoas a gente pode ajudar? Quantas vezes nós somos ajudados? Esse é o processo. Esse aqui é a escala. Onde que é isso aqui? Júpiter. Por isso que eu trouxe Júpiter. Júpiter está aqui. A Terra deve estar aqui assim, ó. Porque nós somos o segundo na escala, né? Primitivo, provas e expiações. Então, Júpiter está no último, então a gente deve estar por aqui. Nem 50% nós estamos ainda. Então, fazendo aqui a média, tirando 6, tirando 5, ele deve estar mais ou menos por aqui, ó. Esse é o desafio. É subir essa escada. Cada um de acordo com a sua capacidade. Se eu tenho a perna pequenininha, eu vou subir mais devagar. Se eu tenho a perna maior, eu posso subir mais rápido. Só tem um detalhe, você vai subir mais rápido. Quem está contigo? Vai subir junto contigo? Então faz o seguinte, carrega no colo. Porque não pode, você sobe, aí tu ficou para trás e você vai continuar subindo? Lembra que eu falei de ajudar? Tem que ajudar. Aí você desce. E tem espírito que desce, tá? E tem espírito que desce. Desce, já chegou lá em cima, aprendeu um monte de coisa. Puxa, deixei meu amor lá embaixo. Aí ele desce isso tudo aqui, ó. E vem ajuda e busca. Isso acontece. Vou complicar um pouquinho mais, ou vou facilitar um pouquinho mais. Todo mundo sabe o que é uma mola, né? Uma mola. Porque assim, subir de escada cansa mais. Aí eu botei, você vai subir de rampa. Né? Já é mais fácil subir de rampa. A evolução, a gente imagina que a evolução é como se fosse uma espiral. Você vai subindo assim, né? Vai passando e vai subindo. Esse sentido é da evolução. E quão largo é o diâmetro da mola? São os valores que a gente vai adquirindo. Então, quanto mais eu vou evoluindo, vou subindo, aí eu tenho um valor. E vou adquirindo outro valor. Mas observe o seguinte, o valor é o mesmo. Vou dar um exemplo assim. Hoje eu amo 500 pessoas. Mas só 500? O que você vai fazer com esse amor de 500 pessoas? Você vê que fica meio circunscrito, porque os valores, eles têm a mesma dimensão. Eu perdoo. Tá bom, o que você faz com esse perdão? Eu aprendi a perdoar. Beleza. E aí, o que você faz com o perdão? Você tem que aprender. Perdoei, tá bom. E aí, o que você faz com isso? Só fica perdoando? Não para aí. Tem um livro que eu li, mais uma vez é um modelo, que é a grande síntese. Pietro Baldi. Eu não tenho certeza, eu tenho uma vaga lembrança, parece que o Chico Xavier tinha esse livro, uma coisa assim, li esse livro. Recentemente eu escutei uma palestra do Divaldo Franco, e Divaldo Franco, sim, trocava conversas com o Pietro Baldi. Um italiano, falava 6 idiomas, formado em Direito, nunca exerceu em música. E se enveredou pelo lado da filosofia. Não era espírita, ele era espiritualista. E tinha uma ideia de seguir Sócrates e Platão. Pietro Baldi fez uma interpretação, criou um modelo do processo evolutivo da humanidade, que é uma espiral, sim, mas ela é crescente em diâmetro. É assim, ó. Pietro Baldi pensou isso aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é subindo. Isso aqui. Observa o seguinte, motivação. Lembra que eu falei que Deus deu uma missão para cada um de nós? Aquela é a nossa motivação. É fazer com que a gente suba. Eu vou subindo. E à medida que eu vou subindo, está vendo aquela ali autonomia? Entenda livre-arbítrio. Porque à medida que eu vou ganhando valores, eu tenho que utilizar esses valores. Então, eu consigo escolher
aquilo que é mais certo, porque o livre-arbítrio não é para fazer a coisa errada. O livre-arbítrio é para fazer aquilo que tem que ser feito certo. A gente tem um equívoco do assim, eu tenho meu livre-arbítrio. Eu posso não seguir a lei de Deus. Não pode. Você pode até não seguir, mas você vai sofrer. O livre-arbítrio, ele é proporcional à nossa capacidade de avaliação e de julgamento das coisas. Então, não há de se pensar que um índio ele vai ter o mesmo livre-arbítrio do que nós que estamos aqui. Porque nós temos um conhecimento das coisas muito maior do que ele. Então, o nosso livre-arbítrio ele é mais alargado. Tá? E aí, tá vendo essa fluência aqui, ó? Perdão. Isso é que acontece às vezes quando as pessoas somem. Tá vendo essa fluência aqui? Sabe o relaxadão? Isso aqui fica perto, fica juntinho assim, ó. Fica espremidinho. Fica ali, paradinho. Ah, tem espíritos que têm essa fluência aqui, a pessoa evolui mais rápido? Tem. Porque ela pega essa motivação, pega essa missão e, ó, vamos fazer. Por isso é que nós temos uma Madre Teresa de Calcutá. Por isso que nós temos um Gandhi. Por isso que nós temos um Paulo de Tarso. Por isso que nós temos uma Lívia, né, a esposa do Emmanuel. Por isso que nós temos uma Lívia. Porque eles subiram nisso aqui, perceberam a sua motivação e subiram. Então não é só a gente no mundo, a gente tem que evoluir para cima e para os lados. Nós vamos ganhando valores. Esses valores vão cada vez sendo mais abrangentes. Muito obrigado. Porque senão você fica sempre naquela coisinha ali. E não é assim. Tem... Alguém lembra dessa montanha aí? Alguém come chocolate? Lembra desse... Janina lembrou. Tem uma caixa de chocolate que tem essa montanha. Como está gravando, eu não posso falar. Quer dizer, poder eu posso, mas ele vai pensar que eu estou ganhando. Estou monetizando a coisa. Essa é a Matterhorn. Fica lá nos Alpes suíços. Faz de conta que a gente está subindo. Essa aqui é a nossa evolução. Lembra que a gente tem que deixar de ter orgulho, vaidade, egoísmo. Isso tudo é o que a gente tem que deixar de ter. E o que eu acumulo em termos de valores? Já perceberam isso? A gente tem uma preocupação e tem que ter mesmo. Eu tenho que deixar aqui embaixo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a injustiça, isso tudo eu tenho que me despir disso aqui, eu tenho que me livrar disso tudo. Mas que valores eu coloco no meu espírito para que eu consiga dar a abrangência de atuação necessária? Eu separei 4 itens, só 4. Por favor, não vamos imaginar que na vida infinita do espírito nós só temos esses 4 valores, tá? Daqui a 100 mil anos, vocês vão estar na palestra espírita, aí o palestrante vai dizer assim, lembra, você tem mais aqui 355, sei lá, 1000 valores. Entendeu? Porque esses valores, eles beiram o infinito. Porque, lembra, eles aumentam em grau e em amplitude, em abrangência. O primeiro valor que a gente adquire nessa evolução é afetividade. Mas, Antônio, eu sou afetivo. Existe um pequeno problema no que tange a regular a afetividade. Já escutaram falar em tal do apego? Meu filho. Não é seu filho, é filho de Deus. Meu marido, não é meu marido. Minha esposa não tem nada meu. Mas eu não posso deixar. Não, porque... Isso é afetividade, mas é uma afetividade desregrada. A gente tem que buscar a afetividade de forma a não se escravizar e não escravizar o outro. E em pensar que tem pessoas que têm a afetividade desse tamaninho, hein? Nesse planeta, não tem afetividade nenhuma. E tem pessoas que têm muita afetividade, sim, e meio que desregrada. Não, isso aqui eu não...
Tem gente que tem dificuldade no processo desencarnatório porque não quer deixar o filho, a mãe, o marido, enfim, porque ele está apegado àquilo ali. E isso gera problema. Então a gente precisa trabalhar essa questão da afetividade. O outro aspecto que a gente precisa ir trabalhando, e esse trabalhando é o seguinte, é subindo naquela, ou pela escada, eu acho mais fácil subir assim a rampa, né? Vamos subir pela rampa. Humildade. Como o mundo está precisando disso, gente? E aí as pessoas confundem humildade com humilhação. Humildade é o seguinte, você quer ver uma coisa assim? Se eu perguntar para todos aqui, provavelmente sim, quanto é 2 mais 2? Todo mundo, 4. Aí o humilde em exagero, quanto é 2 mais 2? Ah, Antônio, eu não sei, né? Eu acho que é 4, eu não quero, de repente pode ser que alguém não sabe. Você não sabe que é 4? Você não tem esse conhecimento? Beleza, quando é 4, eu sei que 2 mais 2 são 4. Agora, existe o outro lado da moeda. Quanto que é a raiz quadrada de 2.300 e pouco, dividido... Aí você, por orgulho... Não, isso aí dá um número que não sei o que lá... Humildade é você saber o seguinte... Qual o tamanho que você tem... O que você sabe. Nem mais, nem menos. Para mais, você é orgulhoso. Para menos, você começa a ter problema de baixa autoestima. Então, humilde é o seguinte, o que eu sei? Qual o meu tamanho? Isso a gente precisa se descobrir, trabalhar isso nessa subida. E como é que eu sei isso? Me relacionando. Porque com quem eu vou comparar? Vou ser humilde com quem? Observa que tem sempre todos esses valores, eu preciso de ter uma outra pessoa. Eu vou ser afetivo com quem? Eu preciso de outra pessoa. Ah, eu preciso ser humilde com quem? Com outra pessoa. Então eu preciso do outro. E tem um outro valor. Vocês já escutaram falar num valor chamado alteridade? Tá? Alteridade. Quando eu olhei isso assim, caramba, o que é isso? Sabe aquele probleminha que a gente tem de não aceitar o outro do jeito que é? Isso é um baixo valor de alteridade, que é diferente de você ser empático. O empático, eu me coloco no lugar do outro e sinto que o outro, eu tenho a facilidade de sentir o que ele está sentindo. O ter alteridade, não. Ah, o Jonildo é assim, eu aceito ele do jeito que ele é. Por que esse valor é importante? Como é que eu vou amar o meu inimigo se eu não tiver alteridade, se eu não aceitar como ele é? Mas, Antônio, para você chegar a amar o inimigo, a entender o inimigo, você tem que ter alteridade. Ele é assim neste momento. O próprio Jesus, ele condenava o desvio, não quem desviava. Porque Jesus tinha um alto nível de alteridade. Aliás, alto nível não, é suprema alteridade, suprema afetividade, suprema humildade. Mas você nunca, voltando à humildade, você nunca viu Jesus baixando a cabeça, nem quando estava na frente de Pilatos. Ele nunca baixou a cabeça, nunca. E tinha atitudes humildes. Ele sabia exatamente assim, esse sou eu. E tinha alteridade. É aceitar o outro. Gente, olha para o nosso mundo hoje. A dificuldade que a gente tem de aceitar o outro como ele é. E a gente quer mudar o outro. Não muda, ele é assim, ponto. Aceita. Existe uma outra habilidade que contempla isso tudo, que é o chamado contentamento. Sabe o que é ter contentamento? Você foi afetivo, você foi humilde, você tem alteridade. Aí você fala assim, poxa, minha vida é horrível. Se eu pudesse estar em Júpiter, se eu pudesse estar em Saturno, que vida... Gente, o contentamento é assim, se contente, aproveite a vida que tem. Lembra que eu falei lá no início? Graças a Deus que a gente tem esse planeta. Nesse planeta, estamos vivendo nesse planeta. Isso é contentamento.
Se satisfaça com o pouco que você tem. Porque você ainda tem pouco, tem outras pessoas que têm menos que você. Então a dificuldade dessa pessoa ter um contentamento é menor do que o teu. E sempre que a gente olha para baixo, tem sempre alguém numa situação pior do que a gente. O próprio Jesus diz assim, não olha para o alto, olha para baixo. Olha para o alto. O alto é onde você vai chegar, olha para baixo. Lembra? A escada desce para ajudar. E observa, é mais um valor que eu preciso do outro. Porque é com o outro que eu vou me relacionar. Lembra que eu falei? Eu falei assim, essa vida é ruim, eu estou falando para o outro. Quando a gente junta essas quatro habilidades, esses 4 valores, gente, é difícil a beça. Eu vou deixar a lição de casa para vocês. Na hora de dormir, faz uma oração, pensa assim, efetividade, humildade e alteridade. Aí vocês vão sonhar. Você assim, caramba, o Antônio falou em alteridade. Olha, eu descobri que eu tenho alteridade. Todo mundo tem, gente. Esses valores aqui, todo mundo tem em graus diferentes. O que a gente precisa é desenvolver esses valores e aplicar esses valores. Esse é mais importante, não vou dizer que é mais importante, a segunda coisa mais importante do que ter o valor é usar o valor. Porque senão, de que adianta a evolução? Lembra que a gente, olha só, aí eu volto para Deus. Olha só, mais uma vez eu não estou sozinho. Observa que a gente nunca fica sozinho. Você sempre está ligado a alguém ou alguma coisa. Falando coisa porque Deus, o que é Deus? Então, olha só, são só 4. 4 só, gente, só 4. Só 4. Inclusive a alteridade, quando eu vejo assim, meu Deus do céu, alteridade, eu tenho isso. Eu falei, eu tenho, né? Não estou xingando ninguém não, gente. A alteridade existe, está lá. Inclusive tem uma abordagem filosófica, uma abordagem antropológica sobre essa questão da alteridade. Olha, no horário certinho, chefia. Gente, era isso que eu queria trazer. Isso é muito pouco diante de todo o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês lerem o que é o homem de bem, vocês vão ver que o que eu falei aqui não é nada. Não é nada. É assim, uma vírgula. E esse é o nosso desafio. E a gente vai passar por isso. Estamos passando por isso. Quer a gente queira ou não, porque é lei de Deus. Vai chegar o tempo que a gente vai seguir tudo isso de forma assim alegre, como os espíritos que estão vivendo em Júpiter e como estão vivendo em Saturno. Mas a gente chega lá. Não, a gente não pode se deixar abater pelas dificuldades. A dificuldade é o cansaço das pernas ao subir a escada, só isso. Passa e a gente sobe. Obrigado, gente. Deixa eu ficar aqui. Acho que deve estar. Ok? Ligou? Obrigado. Acho que sim, já liguei. Meio enrolado aqui com o microfone, mas... Ok, amigos. Tu cresceu? Oi? Tu cresceu? Agora vai. Cresceu. Você está vendo? Você já evoluiu. Fui crescendo aqui ao longo da palestra. Pelo menos o vocabulário já tem agora alteridade, eu só conheci autoridade mesmo assim, está difícil aqui. Tony, obrigado aí pelas reflexões, né? O Antônio, você não sabe, mas ele comprou um telescópio. Agora que eu entendi por que ele tem um telescópio em casa ali, agora eu já entendi. Fica vendo ali, para ver se ele vê os espíritos lá em Júpiter e Saturno ali. Amigos, vamos então aos nossos avisos, né? Um deles está bem associado ao dia de hoje, né? Que é a campanha do cobertor. Então, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, né, como eu, de trazer os cobertores, sempre esqueço. Então, trazer os cobertores, né? Nós temos aí essa meta ali de 120
cobertores, não sei até quanto nós estamos hoje, mas a ideia é entregar os cobertores não só no Morro do Pimentel, mas aqui também para a comunidade Beira-Linha, né, que são as pessoas assistidas da casa. Então, aqueles que puderem, tragam cobertores, né, para a gente fazer as doações, ou se quiserem entrar em contato aí com o Walter, né, depois eu passo aí os dados para vocês. Mais um aviso é com relação à festa julina, né? Nós vamos ter aí mais uma confraternização nossa, né? A gente, na verdade, de 2 em 2 meses, a gente busca fazer algum tipo de confraternização, a gente sempre usa como oportunidade aí de arrecadação, mas o grande mote da gente é exatamente a confraternização, a gente se conhecer um pouco melhor. Então a gente, no dia 8 de julho, nós vamos fazer então a nossa festa julina, né? Porque é em julho, julina. Então aí depois vocês procurem a Edilene para ver as questões ali de comidas, né? Quem pode trazer. E nós vamos nos divertir ali, vamos ter a palestra. Depois a gente divulga certinho o horário, mas já para vocês reservarem ali o sábado 8 de julho, né? Nós vamos ter a palestra e depois ali provavelmente a nossa festa julina, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Não. A exceção de... Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Assim como vão. Tudo bem? Pode... Seus nomes? Ricardo. Thaisa. Sejam muito bem-vindos, Ricardo e Thaisa. Querendo também alguma informação aí da casa, será um prazer poder ajudá-los, tá? Espero que tenham gostado e tenham se sentido em casa, tá? Mais alguém? Não, né? Então tá bom, amigos. Obrigado. Vamos então fazer a nossa prece ali de encerramento, né? Já nos preparando para esse nosso trabalho de passes, né? E logo depois então da prece nós vamos encerrar a transmissão e iniciar o nosso trabalho de passe. Aqueles que desejarem tomar o passe, por favor, aguardem que nós chamaremos. Jean, você pode vir nos fazer a prece, Jean, por favor? Carlinha, você deu sorte que eu ia te chamar para fazer a prece, mas para ajeitar o microfone aqui para você, eu ia me enrolar tanto que eu falei, acho que é melhor chamar o Jean, que é mais fácil para o microfone. Vai lá, Jean. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Querido Jesus, nessa noite fria, Senhor, onde o acolhimento do nosso lar nos convida aos cobertores, ao aconchego da família. Optamos por estarmos em sua casa, agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade de um novo aprendizado, que possamos lembrar de acolher as pessoas sem lares, aquecendo os corpos, mas que possamos, acima de tudo, acolher os corações desesperados na jornada terrena, aos corações que procuram desvencilhar do corpo através de atos, muitas vezes, como citados aqui, do suicídio, do desespero, dos problemas apresentados no dia a dia. Que possamos, através da fé, da palavra amiga, levar a cada coração esse acolhimento tão necessário nessa jornada de transição planetária tão difícil que todos nós passamos. Que possamos todos retornar aos nossos lares sobre a sua paz, sobre a sua luz, que possamos voltar em segurança, Senhor. Graças te damos, que assim seja.